Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24. Estarei lendo dos versículos 13 ao versículo de número 35. Um texto um pouco extenso, mas um texto que Deus vai edificar as nossas vidas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, versículos 13 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois o partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos orar? Pai bendito, Deus de poder e misericórdia, nesse tempo no qual nos colocamos diante da Tua palavra, em adoração sim ao Seu nome, mas também, ó Deus, certos que o Senhor está a ministrar em nossas vidas. Pedimos a sua orientação, o seu cuidado, a sua direção. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor tome a nossa mente por completo e que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, porque necessitamos dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, essa semana que se findou ontem foi uma semana marcada por 2 situações desconfortáveis na minha vida. Uma exatamente no dia de ontem, quando de repente, de uma forma súbita, me encontrei em meio a uma crise renal.
a uma situação de dor repentina, intensa e uma dor horrível, na qual a gente chega até mesmo a perder a dignidade. Verdade é essa. Queridos, mas essa situação de ontem, ela me lembrou novamente o quanto eu sou frágil, o quanto a minha vida é frágil. Mas a principal lição e reflexão interior que eu fiz na data de ontem, diante dessa situação de dor, foi que os meus planos absolutamente não são nada diante da vontade de Deus. Porque 2 horas antes eu havia assumido um compromisso, sim, compromisso de uma visita hospitalar com o nosso irmão, o presbítero Paulo, e infelizmente, devido a essa situação, eu não consegui visitar a senhora Laura, que se encontra internada no Hospital das Clínicas, numa situação na qual ela necessita da bondosa intervenção de Deus. Para quem não conhece a senhora Laura é aquela que fazia os pães do retiro. É isso, né, Silvana? É isso, né, Paulo? Então, se de repente você esteve conosco no retiro e você desfrutou daquele pão delicioso, era feito por ela. Então, ela necessita das nossas orações. Mas a segunda situação de desconforto não ocorreu devido a um evento natural, imprevisível, mas sim por um vacilo da minha parte. E nessa hora você está querendo saber qual foi o vacilo, não é mesmo? Eu preparei uma agenda com um pastor e eu esqueci da agenda. Só fui lembrar 2 dias depois. E esse pastor preparou um café, chegou na igreja, preparou a mesa, preparou o café, me aguardando. E eu só fui lembrar da agenda na quarta-feira à tarde. E a reunião era na terça-feira de manhã. E os irmãos não imaginam que situação desconfortável, que situação complicada, que situação vergonhosa. Queridos, diante do fato de esquecer dessa agenda, eu fui levado a pensar, a refletir como está a minha memória. Ela estaria ativa? Ela estaria viva? Pois se eu esqueço de algo que combinei apenas 5 dias atrás, como está a minha memória em relação aos acontecimentos da minha história, do meu passado? Sejam eles as orientações recebidas dos meus pais, por exemplo, orientações que sempre me guiaram no sentido da honestidade, do trabalho, da família, orientações, não só orientações, mas os acontecimentos marcantes também, aqueles acontecimentos que acontecem uma única vez na vida, como por exemplo, a primeira vez que os meus olhos viram a minha esposa, foi uma única vez, primeira vez. Ou a chegada das minhas filhas. É bem verdade que no nascimento da Rebeca eu desmaiei. Não vi tudo, tá? Mas das gêmeas eu já consegui acompanhar tudo, filmei tudo, tá? Mas situações também que nós não desejamos, como por exemplo os 40 dias, ou melhor, os 20 dias, mais 20 depois de internamento, mais 20 dias, quando as meninas permaneceram internadas na UTI, no Hospital Vita, e depois mais 20 dias na enfermaria. Mas quem sabe também eu fui buscando algumas datas importantes da minha vida, como o dia 2/12 de 2006, a data do meu casamento, dia 3/12 de 2023, o dia que a minha filha professa a fé aqui perante a igreja, o dia 8/7 de 2014, o que aconteceu nesse dia? 8/7 de 2014, ninguém sabe? O nascimento das minhas filhas, não é o 7-1 do Brasil com a Alemanha, tá? É o nascimento das minhas filhas. Ou ainda, 21/10 de 2001, a data do meu batismo, e 17/12 de 2017, a data da minha ordenação.
Acredito eu que enquanto eu falava sobre essas memórias, você também foi levado a pensar em alguns eventos da sua vida, algumas orientações recebidas no passado, algumas datas importantes vieram à sua mente, alguns momentos importantes, relevantes, alguns momentos marcantes que você também já passou. Mas a minha pergunta central dessa noite é: sua memória está ativa quanto à verdade gloriosa que Jesus vive? Repetindo, essa é a grande pergunta da noite. Sua memória está ativa quanto à verdade gloriosa que Jesus vive? Que Ele ressuscitou, que Jesus venceu a morte, que a sepultura está vazia, e que nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, Jesus matou a morte, e que a história da Páscoa não termina num funeral? A sua memória está ativa nesse sentido, de que Jesus vive? Será que essa verdade ainda arde no seu coração, como ela ardia no início da sua caminhada cristã, no momento da sua conversão? Será que ela ainda move? Será que ela ainda molda? Será que ela ainda influencia a sua vida, a vida cotidiana? Será que a sua memória ainda tem como fundamento da sua esperança a ressurreição, tanto nos dias bons como nos dias maus? Será, meu amado irmão, minha irmã, que a sua memória traz a lembrança de que esse fato, a ressurreição de Cristo, deve ser a base da sua adoração? Será, meu irmão e minha irmã, que a sua memória está viva, que Cristo vive, e um dia Ele voltará para buscar a sua igreja? Ela está viva? Ou quem sabe, é uma memória inativada, está num cantinho da sua memória, guardada há muito tempo atrás, guardada assim, até com muito cuidado, com muito amor, reverência, mas é apenas uma lembrança bonita, que já não te influencia mais, que já não te move mais, que já não te molda mais, está guardada lá no fundo da sua mente, esquecida no coração, ali está no coração, mas não ativa, está na mente, mas não vivida no cotidiano. Queridos, nós como igreja corremos o risco de estarmos inseridos em um contexto tão confortável e prazeroso como esse, desfrutando de um culto de adoração a Deus, desfrutando da comunhão, cantando cânticos ao Senhor, participando de programações, eventos edificantes. Todavia, podemos esquecer que tudo isso vem do poder de Deus em ressuscitar Jesus Cristo, de vencer a morte. Amada igreja, corremos o risco de esquecermos que o centro da nossa fé não está fundamentado apenas no sofrimento de Cristo. É verdade, a cruz de Cristo foi necessária, seu sangue foi derramado por nós, essa é a verdade, e isso não tem preço, não conseguimos nem mesmo calcular ou imaginar esse fato da cruz, de o próprio Deus se colocar na cruz. Mas é verdade, meu irmão e minha irmã, que a história, que o plano eterno de Deus não terminou na cruz, mas terminou com a ressurreição de Cristo, após a cruz. O amor de Cristo foi manifestado na cruz, mas o poder de Cristo foi manifestado, o poder de Deus foi manifestado na ressurreição de Cristo. E hoje nós vivemos pautados, se hoje nós adoramos o Senhor, se hoje nós vivenciamos essa unidade como igreja, é porque Cristo ressuscitou. Diante disso, o meu tema dessa noite é o seguinte: Cristo ressuscitou,
efeitos de uma memória viva. Cristo ressuscitou, efeitos de uma memória viva. E o primeiro efeito que eu encontro no texto que foi lido é o efeito do gozo da presença de Jesus em tempos de adversidade e frustração. Porque o caminho de Emaús é conhecido como sendo o caminho da frustração. Podemos definir a palavra frustração como o sentimento que temos quando algo que esperamos, desejamos, planejamos, queremos, não ocorre como nós tínhamos pensado e planejado. Frustração também é sinônimo de decepção, de tristeza, de desânimo, de impotência. Frustração é uma situação a qual não sai do nosso jeito, como nós pensávamos que seria. E de repente, nesse momento, você já pensou em algumas situações da sua vida que de repente não estejam dentro do modelo daquilo que você esperava. E de repente o seu coração no dia de hoje ele está nessa situação frustrado. O versículo de número 14 do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, ele nos informa que os discípulos iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E o que eles conversavam? Eles conversavam sobre o sofrimento de Cristo, sobre a frustração de ter caminhado com Ele, mas sobre a frustração de perceber que Cristo estava na sepultura. E eu imagino então esses dois discípulos percorrendo esse caminho, a extensão de 10 quilômetros. E eu não sei se você já caminhou em algum momento da sua vida dessa forma, com a sua cabeça baixa, triste, chutando pedra pelo meio do caminho, porque algo não deu certo. Mas era bem assim que esses discípulos estavam andando, com as suas forças emocionais esgotadas, com um coração ressentido, arrependido, um coração resmungão, com uma mente permeada tão somente pelo sofrimento que eles presenciaram em Jerusalém. Jesus morreu, Jesus está morto, Jesus está sepultado, Ele foi condenado, Ele foi crucificado. Esse é o cenário atual da vida deles. O sofrimento, meus irmãos, os últimos acontecimentos, tomaram o coração, a mente, a visão daqueles dois discípulos. O versículo de número 17 vai nos informar o seguinte: que após Jesus perguntar para eles o que tinha acontecido, o que eles estavam discutindo pelo caminho, eles deram aquela pausa na caminhada, e o texto vai dizer que eles estavam tristes. Tristes. Essa era a situação desses dois discípulos. Mesmo após ter caminhado com Jesus, mesmo após ter visto os milagres de Jesus, mesmo após ter recebido de Jesus as orientações, o texto informa que eles esqueceram das palavras do próprio Senhor Jesus, que era necessário que Cristo morresse, mas ressuscitasse ao terceiro dia. Eles apagaram da memória, eles esqueceram, tiraram da mente e do coração a questão da ressurreição. E muitas vezes esse é o cenário, o retrato de muitos discípulos de Cristo nos dias de hoje. Muitos discípulos se encontram exatamente nessa situação, com as suas vidas marcadas, sim, por dificuldades, por desencontro, por decepções, por dificuldades, por sofrimento, aflições. E o coração desses irmãos é alimentado e nutrido pelos dilemas da vida, do cotidiano. A memória desses irmãos é mantida cativa, aprisionada, exilada nos problemas, não só do passado, mas também nos problemas do presente. Os olhos desses irmãos, queridos irmãos, muitas vezes estão focados, ligados, interessados
vibrados exclusivamente no sofrimento, nas dúvidas, nas incertezas, e são incapazes de perceberem a presença de Cristo ressurreto ao lado. Porque o versículo de número 15 vai nos informar que, enquanto esses dois discípulos conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A ressurreição de Cristo não é apenas uma vitória sobre a morte, mas é a garantia viva de que Cristo está com os seus, de que Cristo caminha com os seus. É o cumprimento da promessa da presença do próprio Deus encarnado. A ressurreição, portanto, é a prova de que nunca caminhamos sozinhos. Nunca caminhamos sozinhos. As dificuldades aparecem, as situações, as demandas, os dilemas da vida, mas Cristo está conosco. Ele está entre nós, no dia de hoje, porque Ele venceu a morte, Ele ressurgiu, porque Ele matou a morte, Ele vive. Irmãos, Mateus capítulo 18, versículos 28 a 30, vai nos lembrar algo muito importante, que diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de coração, em mim vocês acharão descanso para a sua alma. É Jesus quem diz isso, porque Ele está conosco todos os dias. Então, o primeiro efeito de uma memória viva, com base na ressurreição de Cristo, é você trazer à sua mente, ao seu coração, à sua memória, que Cristo está caminhando contigo todos os dias. Não só nos dias bons, mas também nos dias maus. Ele não te abandona em nenhum momento. O segundo efeito é o renovo da fé em tempos de dúvidas. Porque o versículo de número 21 vai dizer o seguinte: nós, os discípulos, dizendo, contando, relatando ao próprio Jesus, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Sim, a incredulidade deles leva os seus corações à confusão. Porque eles estão no terceiro dia, no dia o qual o próprio Senhor Jesus tinha anunciado que ressuscitaria, que venceria a morte. E é nesse mesmo dia, diante dessa confusão causada pela incredulidade dos seus corações, é que eles abandonam tudo, saem de Jerusalém e voltam para uma caminhada do dia a dia, da normalidade da vida, como se nada tivesse vivido antes com o Senhor Jesus. Eu sei que, de repente, não podemos nos colocar como julgadores aqui, porque, de repente, muitas vezes nós fazemos assim também. Aprendemos de Jesus, caminhamos com Jesus, presenciamos os seus feitos, somos orientados e cuidados por Jesus, mas em algum momento da vida, nós achamos que devemos seguir o nosso caminho sozinhos. Sozinhos. E o que nos resta, muitas vezes, é voltar para casa. Voltar para casa, diante da incredulidade do nosso coração. Eles voltaram para casa, para a rotina, para os afazeres do dia a dia, para um futuro incerto. E não foi só eles, porque eu lembro os irmãos e as irmãs, que lá no Evangelho de João, capítulo 21, também vai falar de Pedro, vai falar de João, que voltaram a
ao seu trabalho de pesca. Esqueceram-se também do que o Senhor Jesus tinha dito a eles, que ressurgiria ao terceiro dia. E tanto João como Pedro foram até o túmulo, porque no versículo de número 22, vai dizer o seguinte, que é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Diante do relato dessas mulheres, João, e aqui fala de João e fala de Pedro, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. E mesmo assim, voltaram aos seus afazeres. Mesmo encontrando o túmulo vazio, mesmo tendo um relato das mulheres que viram os anjos, que declararam: por que vocês estão aqui procurando Jesus que está vivo no meio dos mortos? Isso retrata muitas vezes o nosso coração, diante da incredulidade do nosso coração, diante das verdades bíblicas às quais nós somos submetidos. Muitas vezes, diante das dificuldades, das adversidades, das frustrações, como esses discípulos aqui estavam passando, nós somos levados a uma situação de incredulidade diante de Deus, de não confiar em Deus, que Ele tem poder para resolver, para mudar a história das nossas vidas. Amados, no versículo 25, o Senhor Jesus começa o renovo da fé no coração desses discípulos. O Senhor Jesus começa a trabalhar no interior deles, retirando a incredulidade e fazendo novamente com que a fé seja viva. Porque no versículo de número 25 vai nos dizer o seguinte: então ele lhes disse, o Senhor Jesus, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Primeira situação aqui é uma chamada de atenção do Senhor Jesus. Como vocês são insensatos. Insensatos, nesse caso aqui, é quase chamando alguém de louco. Alguém que age totalmente sem sabedoria. Como que vocês dois, que vivenciaram tudo aquilo comigo, estão nessa situação hoje. Vocês são loucos, vocês são insensatos. Mas também o texto diz, não só sobre a insensatez, mas vai dizer também que eles são tardios, que eles demoraram para crer em tudo o que os profetas disseram. Porque o Senhor Jesus aqui está lembrando de que o anúncio da sua morte, mas o anúncio da sua ressurreição, também estava na situação de promessa, de profecia no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus então chama a atenção, como que vocês são tardios, como que vocês demoram para crer naquilo que os profetas anunciaram sobre mim. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Ele pergunta. E nós sabemos disso. E nós reconhecemos toda a história da salvação. Nós conseguimos olhar para o momento da criação, seguir a história da salvação e esperar o retorno de Cristo, que será o momento da glorificação das nossas vidas. Mas quem sabe, diante das adversidades e dificuldades, das frustrações da vida, muitas vezes nós esquecemos que a palavra de Deus é a nossa direção,
que a palavra de Deus tem a última autoridade sobre as nossas vidas, que a palavra de Deus é quem deve guiar, orientar, dirigir, nos conduzir na caminhada. Esses discípulos deixaram de olhar para aquilo que a palavra de Deus dizia, para aquilo que os profetas anunciaram sobre ele. E essa é a questão aqui, para o renovo de uma fé em tempos de dúvida. Nós precisamos novamente retomar o estudo da palavra do Senhor. Olhar com mais cuidado para a palavra do Senhor. Porque de repente você, diante dos seus dilemas, das suas dificuldades, adversidades, como eu já falei, você tenta resolvê-las a partir da sua força, a partir da sua sabedoria. E o resultado de tudo isso não é um resultado, um êxito de alcançar a vitória sobre elas, mas é sim de piorar a situação, de trazer ainda mais dificuldade. A verdade é essa. E como o nosso coração é tardio, como o nosso coração é insensato para não reconhecer a palavra do Senhor. O versículo de número 27 diz que o Senhor Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Mas o renovo da fé não termina aí, porque esses dois discípulos têm mais uma oportunidade de renovar a sua fé diante do Senhor. Porque diante da situação de um caminho extenso de 10 quilômetros, o Senhor Jesus se coloca à frente, o texto vai dizer, e então esses dois discípulos dizem ao Senhor Jesus: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim, muito próximo já das 6 horas da tarde, das 18 horas, no nosso fuso horário. Fique conosco. E Jesus então ficou com eles. Jesus permaneceu com eles. E o texto vai dizer no versículo de número 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. E o resultado desse sinal foi o abrir dos olhos desses discípulos, e eles passaram então a reconhecer o Senhor Jesus, que rapidamente se retirou, desapareceu da presença deles. Mas a aplicação aqui, meus irmãos, é que nós precisamos estar atentos aos sinais que o próprio Deus nos dá. O Senhor nos proporciona comunhão, o Senhor nos proporciona cuidado por meio de outras pessoas, o Senhor nos proporciona um tempo de meditação na palavra, o Senhor nos proporciona aquele tempo de família, de devocional, o Senhor nos proporciona tantas e tantas coisas, que se eu e você não estivermos atentos, nós nos colocamos numa fase do automático e passamos a não perceber os sinais que Deus está nos dando a respeito da nossa vida. Esses discípulos ouviram a palavra, foram impactados pela palavra, mas eles foram impactados também pelo cuidado do Senhor Jesus, o partir do pão. Eu fico imaginando essa cena, porque eu já contei aqui para alguns que certa vez eu levei uma das minhas filhas, que estava doente, ao médico. Essa estava doente mesmo, só que o detalhe é que eu levei a documentação da outra. Eu levei a certa, mas eu levei a documentação da outra. E passamos pelo médico, e o médico, não, está com uma infecção no ouvido. E daí, igual a irmã que está na casa, mas era ela já, né? E voltando para casa, passamos numa farmácia, ou melhor, no mercado, e no momento que eu coloquei a Júlia dentro do carrinho, nós estávamos só com ela, a Júlia de verdade mesmo, essa era a Júlia,
que eu coloquei no carrinho, a forma como a Júlia agiu, rapidamente eu me toquei. Essa é a Júlia e não é a Esther. E eu tinha levado toda a documentação da Esther. Resultado, tive que voltar ao médico e dizer: a Júlia já está em meio a um tratamento de infecção de ouvido, alguns dias já. E aí mudou tudo, o diagnóstico, o remédio, e assim por diante. Mas a questão que eu fico imaginando é exatamente nessa questão de a gente perceber os movimentos. Porque a intimidade nos leva a perceber os movimentos de Deus. Nos leva a ter um ouvido mais atento às falas de Deus. Nos leva a termos uma audição muito mais preparada para distinguir aquilo que é segundo a palavra de Deus e aquilo que não é segundo a palavra de Deus. Esse fato de Jesus pegar o pão, o abençoar, partir e dar aos discípulos, isso trouxe à memória deles: esse é o Mestre. Porque somente o Mestre faz assim. Porque somente o Mestre age assim. Porque esse é o procedimento do Mestre, não é de qualquer um. Você está atento aos movimentos de Deus no tempo da adversidade, da frustração, da decepção, do desânimo? Porque a todo momento o Senhor está do nosso lado. A sua presença está ali. Cabe a nós então percebermos os sinais. Por fim, terceiro efeito de uma memória viva, pautada na ressurreição de Cristo, é a reafirmação da missão que temos em tempos difíceis. Lá vem o pastor falar de evangelização. Lá vem o pastor novamente falar de missão. E realmente, nos últimos meses, eu estava olhando, não só nesse ano, mas nos meses ainda, no fim do ano passado, nós temos ouvido muito sobre evangelização. É nos cultos, nas devocionais, teve conferência, na EBD, tivemos agora 4, 5 aulas sobre isso, direcionada às famílias. Tivemos um retiro que envolveu santificação e a evangelização. Nas reuniões de planejamento, a nossa atenção é chamada a esse tema, e de fato é bom falar sobre evangelização, porque é um mandado de Cristo para as nossas vidas. Mas nós corremos o risco, e um risco perigoso, e um risco sutil, de nos tornarmos ouvintes assíduos, mas não praticantes, de transformar tudo aquilo que nós ouvimos em uma bela teoria, achar que tudo é bonito, chacoalhar a cabeça, até mesmo concordar, mas na prática diária nada acontecer. Nada acontecer. Quem sabe, de tanto ouvirmos sobre isso, começamos então a nos acostumar com a ideia, a ter a linguagem até mesmo de se tornar algo familiar, conseguir dialogar com alguém, falar com alguém aqui no nosso meio, no nosso círculo, no meio do corpo de Cristo, sobre isso. Em alguns momentos até nos emocionamos, mas não nos movemos. E mais ainda, para alguns, a evangelização já se tornou um sinônimo de uma idealização ministerial de liderança, que é para poucos. Quase é tida como uma estratégia humana para aumentar o número de membros da igreja, fomentar a estatística do presbitério sobre o crescimento, ou validar o trabalho ministerial ou pastoral diante da igreja. Acredito ainda que há quem pense nesse sentido, que novamente o pastor vem falar sobre missões, que novamente ele vem nos lembrar que precisamos evangelizar, e isso pode até parecer um fardo para a minha vida, mas não existe fardo. Alguns podem pensar que é uma bandeira de poucos, em meio a muitos. Mas queridos, olha para o texto.
e percebam o impacto da ressurreição de Cristo na vida missionária desses 2 discípulos. A memória deles pode estar, nesse momento, até um pouco desfocada, mas a partir do momento que eles percebem a presença de Cristo, tudo se renova, a fé deles aviva, o avivamento, o Espírito Santo recai sobre a vida deles naquele momento, presenciando o próprio Deus na presença deles. E a vida missionária deles muda, porque o texto vai nos dizer o seguinte, versículo de número 31, após que os olhos deles se abriram, e eles reconheceram que era Jesus, todavia Jesus então desapareceu da presença deles, e eles disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? É o renovo da fé. Mas o versículo de número 33 me chama a atenção, porque após essa declaração desses discípulos, o texto diz assim, e na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém. Na mesma hora. Eles já haviam percorrido 10 quilômetros naquele dia. Se aproximadamente aqui era 6 horas da tarde, no momento no qual o Senhor Jesus se revela a eles, mais 10 quilômetros de volta para Jerusalém, no mínimo mais 4 horas. Naquele momento, eles se levantaram e voltaram a Jerusalém. Mas qual foi o motivo deles fazerem isso? Porque eles precisavam contar aos outros o que tinha acontecido no caminho, e como eles tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Essa foi a motivação que fez com que eles voltassem a Jerusalém. Você está disposto a levantar-se e a contar ao mundo que Cristo ressuscitou? Fazendo chuva ou sol, cansado ou descansado, num dia de frio ou num dia de calor? Quantos quilômetros você precisa percorrer para anunciar que Cristo ressuscitou, para contar que você teve a experiência com Cristo, para contar que hoje você participa da ceia do Senhor e que você convive com a presença de Cristo? Você está disposto a se levantar rapidamente, deixar tudo para anunciar que Cristo vive? Essa é a missão da igreja. Você precisa contar. Você precisa ativar a sua memória, que a ressurreição nos leva a falar de Cristo, a manifestar aquilo que Ele fez por nós, na cruz, mas que ressuscitou ao 3º dia e vive. E não tem mensagem melhor para entregar para alguém do que esta, de dizer que Cristo vive, de que Ele caminha conosco e de que Ele oferece perdão aos nossos pecados. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. E que essa palavra no dia de hoje, no dia no qual nós comemoramos a ressurreição de Cristo, seja reativada na sua memória, no nome dEle. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Deus eterno, nós te louvamos por esse tempo, pela preciosidade da tua palavra, porque ela esquadrinha o nosso coração, porque ela reaviva a nossa memória,
porque ela coloca os nossos olhos no foco, no alvo, naquilo que é importante, naquilo que é, ó Deus, naquilo que vem de Ti, ó Deus, para as nossas vidas. Eu Te louvo, ó Deus, por esse dia no qual nós comemoramos a ressurreição de Cristo, a vitória, o ressurgimento. E Cristo vive, e Cristo está conosco, está presente no nosso meio. Porque Ele disse um dia, ó Deus, ao se despedir dos seus discípulos, que os seus amados não andariam sozinhos, mas que o Senhor estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. E nós aguardamos por esse dia da consumação. Mas nós temos, ó Deus, o Senhor conosco, caminhando conosco, mesmo diante dos nossos dilemas, das adversidades e dificuldades, dos problemas, das aflições que passamos. Obrigado a Deus, porque o Senhor também reconhece o nosso coração e sabe o quanto somos falhos. E o Senhor dia a dia renova a nossa fé, o nosso coração por meio da Tua palavra e por meio do cuidado que o Senhor exerce sobre nós. E nós precisamos estar mais atentos ao que o Senhor diz e ao que o Senhor faz, para que possamos perceber os seus movimentos, para que possamos perceber a sua orientação, ó Deus, para que assim venhamos a cuidar melhor, ó Deus, da nossa fé, da nossa casa, das nossas famílias, da Tua igreja, Senhor. Obrigado a Deus também, porque o Senhor reaviva a nossa memória no dia de hoje. E diante da ressurreição, o Senhor nos lembra que nós somos embaixadores do Senhor no mundo, que necessita, ó Deus, ouvir que o Senhor ressuscitou e vive, e que o Senhor é o único caminho, a única verdade, e que no Senhor que encontramos a vida eterna. Obrigado pela sua igreja, ó Pai, aqui, e toda a igreja espalhada pelo mundo, que ela seja fortalecida por meio da Tua palavra, e que o Senhor faça grandes coisas e nos surpreenda, em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção do Senhor, e que a misericórdia e o amor do eterno Pai, o Pai que com poder ressuscitou Cristo, mas que a graça de Cristo, o cuidado e a intervenção dele na história, e que o amor, a experiência de caminhar com Jesus por meio do Santo Espírito de Deus, repouse, meu querido irmão, minha querida irmã, igreja, sobre a sua vida, não somente no dia de hoje, não somente no dia de amanhã, mas para todos sempre. Amém. Amém.